E se você não sentisse mais nada? Nem raiva, nem tristeza, nem medo, nem apego, nem saudade, nem culpa. Só silêncio, frio, imperturbável. Confessa, alguma vez você já desejou isso? Ser uma fortaleza emocional, intocável, inatingível. Eu também. Mas não era força, era medo. Medo de sentir demais, de sofrer, de amar e perder, de me entregar e ser rejeitado, de falhar e me despedaçar por dentro. Foi por isso que comecei a estudar psicologia. Não por curiosidade, nem por vocação. Foi por proteção. Eu queria respostas que me tornassem imune. Técnicas que me blindassem, conceitos que virassem armadura. E por um tempo, achei que estava conseguindo. Frieza virou sinônimo de maturidade. Distância virou autocontrole. Desprezo virou sabedoria. Mas eu não estava vencendo, estava me desumanizando. E o pior, estava me afastando de mim mesmo. No começo, até parecia funcionar, mas aos poucos, algo foi ficando evidente. Quanto mais eu dominava os princípios psicológicos, mais eu me perdia de quem eu era de verdade. E aí veio o colapso. Mas antes disso, deixa eu te contar como eu construí minha própria prisão, achando que era castelo. Tudo começou com um conceito bonito: desapego. Na teoria, era libertador. Na prática, virou anestesia. Eu dizia, não me apego a ninguém. Mas o que eu queria dizer era, tenho medo de me machucar. Comecei a confundir indiferença com maturidade. Achava que ignorar emoções era sinal de evolução. Sabe aquele papo de não deixar que nada te abale? Pois é, eu levei a sério. Como se sentir fosse um erro. Como se demonstrar fosse fraqueza. Mantinha todo mundo a uma distância segura. Nem perto demais para me afetar, nem longe o bastante para me abandonar. A racionalização virou meu superpoder. Justificava tudo com lógica. Isso é apego ansioso. É só projeção. Isso é só o ego ferido. Parecia sabedoria. Era defesa. Fui congelando. Um pouco a cada dia. E quando percebi, meu coração não doía mais. Mas também não pulsava. Não era autocontrole. Era fuga. Não era paz. Era silêncio emocional. E você sabe, silêncio demais dentro da gente vira eco, vira ruído. E foi aí que comecei a viver como se estivesse sempre no modo piloto automático. Funcionando, produzindo, respondendo. Mas sem sentir nada de verdade. Até que um dia, aquele nada começou a pesar. Porque quando o coração congela, a alma começa a adoecer. Enquanto por dentro tudo virava gelo, por fora, eu parecia impecável, calmo, centrado, lúcido. O cara que nada abala. Criei uma persona, um personagem. Jung chamava isso de persona, a máscara que usamos para nos encaixar socialmente. A minha era admirada, sempre sereno, racional, no controle. Aquela imagem que inspira frases motivacionais e comentários tipo: "Nossa, você é tão equilibrado." Mas ninguém perguntava se eu estava bem de verdade. E eu também não dizia. Porque para manter o personagem, eu precisei abandonar partes de mim. A impulsividade, a emoção, a vulnerabilidade, tudo escondido atrás da fachada do "tá tudo certo." Me tornei previsível, intocável e profundamente solitário. É irônico. Quanto mais admirado eu era, mais invisível me sentia. Porque ser admirado não é o mesmo que ser visto. E no fundo, eu sabia. Sabia que aquela calma constante era ensaio, não essência. Sabia que tinha um caos ali dentro, implorando por espaço. Mas admitir isso significaria tirar a máscara. E eu não estava pronto para isso. Ainda não. Eu achava que estava acima disso tudo. Afeto, besteira, intensidade, imaturidade, vulnerabilidade, fraqueza emocional. Foi assim que comecei a desprezar o que há de mais humano em nós. Transformei relacionamentos em acordos frios. Nada de apego, nada de drama. Só trocas seguras, calculadas, controladas. Se alguém se aproximava demais, eu recuava. Se alguém demonstrava sentir demais, eu diminuía. Criava regras internas do tipo: se sentir demais, afaste-se. E de tanto seguir esse manual, eu me afastei mesmo. Dos outros, de mim, do mundo. O que eu chamava de liberdade emocional era, na verdade, pavor de se envolver. Eu não queria correr o risco de perder. Então, evitava ganhar. E nessa lógica cruel, eu evitava ser tocado,
para não ser ferido, mas a verdade é que o medo de sofrer me impedia de viver. O vazio crescia e eu disfarçava. Usava uma superioridade artificial, quase arrogante. Ah, eu não sou como os outros, eu não me apego, eu sou evoluído. Mas era só medo. Medo mascarado de independência. Porque quando você confunde profundidade com problema, começa a nadar só na superfície e morre de sede, dentro da água. A verdade é que nada some só porque você ignora. Eu achava que tinha superado certas emoções, que estava além da raiva, da inveja, dos ciúmes. Na verdade, eu só tinha aprendido a escondê-las melhor. Cada vez que um sentimento inconveniente surgia, eu empurrava para baixo. Como quem fecha a porta de um porão lotado, só para não ver a bagunça. Mas a sombra, como dizia Jung, não desaparece. Ela se recalca, e quando reprimida demais, ela volta, de forma disfarçada, torta. Às vezes, perigosa. Comecei a ter sintomas estranhos, tensão constante, dor no peito, insônia, irritação sem motivo. O corpo começou a gritar o que a mente se recusava a ouvir. E pior, comecei a projetar nos outros tudo aquilo que negava em mim. O controlador, o arrogante, o carente. Eu via neles o que eu não queria ver em mim. Era como viver cercado por espelhos, mas jurando que eram janelas. E cada vez que eu apontava o dedo, a sombra sorria. Porque aquilo que você rejeita dentro de si vai encontrar 1000 formas de se expressar. E quando você não assume suas emoções, elas assumem você, disfarçadas, recalcadas, sufocantes. Foi aí que entendi. Não dá para ser inatingível sem pagar um preço. E esse preço eu já estava pagando, com juros. Eu não preciso de ninguém. Essa frase parecia libertadora, até virar sentença. Durante muito tempo, eu carreguei esse lema como um troféu. Autonomia, independência, força emocional. Mas o que eu chamava de liberdade era isolamento. Festas começaram a me incomodar. Conversas profundas me davam desconforto. Até em casa, entre familiares, eu me sentia deslocado. Era como se eu tivesse criado um universo só meu, fechado, silencioso, inacessível. Um exílio emocional com vista para o nada. Ser forte virou desculpa para não pedir ajuda, para não mostrar dor, para não admitir que, no fundo, eu só queria um abraço que eu mesmo não sabia receber. E quanto mais eu me mostrava invulnerável, mais distante eu ficava. Aquela conexão que eu fingia não precisar era exatamente o que mais me faltava. Porque a verdade é simples e cruel. A autonomia sem vínculo não é liberdade. É solidão disfarçada de independência. E viver nesse estado é como respirar fundo dentro de um quarto sem ar. Eu aguentava tudo calado. Dor, aguenta. Perda, supera. Vazio, disfarça. Até que veio aquela crise. Não foi um grande evento cinematográfico. Foi um acúmulo. Pequenas perdas, rejeições sutis, um desgaste silencioso. Até que um dia, eu travei. Não consegui mais fingir. Não consegui mais explicar. Não consegui mais sorrir. Senti o colapso de todas as defesas que construí. E ali, nu de estratégias, de conceitos, de armaduras, eu chorei. Chorei como há anos não chorava. Chorei como quem se reencontra depois de muito tempo. E naquele momento, não precisei de teorias, nem de livros, nem de controle. Precisava só sentir. A dor que tanto evitei me rasgou por dentro. Mas não foi punição. Foi revelação. Foi como se a vida dissesse: chega de fingir que não dói. Agora, cura. E aí, pela primeira vez, eu busquei a psicologia. Não como escudo, mas como espelho. Não para vencer a dor, mas para ouvi-la. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronto para ser tocado. Cru, sem enfeites, sem defesa, sem pose. E foi ali que começou a reconstrução. Não a partir da força bruta, mas da verdade. Aprendi na pele que força não é frieza, que equilíbrio não é silêncio forçado, que maturidade não é ausência de sentimento. Hoje, eu ainda uso os princípios da psicologia, mas agora com humildade, não como arma, com curiosidade, não como escudo. Me permito sentir, me permito falhar, me permito não entender e, principalmente, me permito ser tocado.
Porque entendi que não é preciso se blindar contra tudo para sobreviver. É preciso se abrir para sentir, para se conectar, para viver de verdade. Reencontrei profundidade nos vínculos quando parei de medir tudo com régua emocional. Me aproximei das pessoas quando baixei a guarda. Descobri que ser tocado não me destrói, me completa. E no fim das contas, não quero mais ser inatingível, quero ser inteiro. E você?